Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e de Desenvolvimento, PPG-BCD, foi iniciado em 2009 com os níveis de mestrado e doutorado. Atualmente ele tem recebido o conceito 4 na avaliação do CAPES. O programa apresenta caráter inovador, agregando conhecimento das áreas de biologia celular e molecular, genética e biologia do desenvolvimento, combinando diferentes abordagens científicas e metodológicas, o potencial para trabalhar com algas, plantas, animais invertebrados e vertebrados, além de humanos. Além dos conhecimentos da área de biologia celular e desenvolvimento citados, soma-se ao nosso programa outras expertises que diversificam a atuação e incrementam o portfólio dos egressos, bem como enriquecem as publicações científicas. O programa está organizado em 4 linhas de pesquisa. Atualmente, em 2020, são aproximadamente 60 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos pelo corpo discente e docente. E o processo seletivo para o ingresso no PPG-BCD, ele é inovador e muito acessível, pois vem sendo realizado de forma online desde o ano de 2015. O PPG-BCD vem realizando e participando da organização de diversos cursos e eventos para os mais variados públicos. Podemos citar o Simpósio Carioquinesis, o Simpósio de Integração dos Programas de Pós-Graduação do CCB, o qual é realizado pelos 11 PPGs do CCB, o curso de verão em Biologia Celular e do Desenvolvimento, voltado para alunos da graduação, e o curso de férias, baseado na vivência das etapas do método científico, que é destinado a alunos do ensino fundamental. O PPG-BCD se destaca em meio às demais PPGs do estado de Santa Catarina, pois é o único PPG da área de avaliação CB1, Ciências Biológicas 1, da CAPES. É importante salientar que a presença do PPG-BCD como único PPG CB1 em Santa Catarina oportunizou a implantação do ProfBio, cujo público-alvo são os professores de Biologia do ensino médio. Também no país não existe nenhum programa de pós-graduação em Biologia do Desenvolvimento. O programa contempla uma carência histórica na área, pois há grande necessidade de capacitação de profissionais qualificados na área de biologia celular, molecular e do desenvolvimento. O PPG-BCD tem demonstrado potencial para atender diferentes demandas técnico-científicas em diferentes setores da sociedade, desde instituições de ensino superior, hospitais, laboratórios que envolvem o uso de tecnologias avançadas e escolas de educação básica. É importante destacar que mais de 95% dos egressos atuam na área, em instituições públicas e privadas, no Brasil e no exterior. Esse número é alcançado devido ao portfólio de diversas expertises adquiridas no PPG-BCD, que oportunizam a rápida inserção em diferentes setores produtivos e tecnológicos da sociedade. A busca por excelência tem tornado o PPG-BCD bastante atrativo, o que é verificado pelo aumento no número de discentes nos últimos anos. Os docentes e discentes do PPG-BCD estão cientes do seu papel na construção de um PPG forte e consolidado e estão envolvidos no alcance das metas com o propósito de atingir as métricas de excelência para tornar o PPG-BCD ainda mais atrativo aos diversos profissionais que desejam completar a sua capacitação acadêmica em um curso referência em ciência, tecnologia e inovação.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlia Punhal, eu sou doutoranda aqui do PPG-BCD e hoje eu vou dar início à apresentação da nossa primeira palestra do dia. A nossa programação hoje está bastante especial, está imperdível, então convido todos vocês a participarem o dia inteiro com a gente. Hoje nós vamos receber, então, a professora Andrea Turqueto, me desculpa. A professora Andrea, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, mestrado em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Pelotas e doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela realizou seu estágio de pós-doutorado na área de Genética e Evolução Molecular, junto ao PPG-BM, da mesma universidade, da URGS, e atualmente é professora vinculada ao Departamento de Genética na URGS e atua em pesquisas na área de Genômica, Evolução e Filogeografia. Sendo as principais linhas de pesquisa atuais o estudo de evolução adaptativa de populações de plantas nativas da América do Sul, através do uso de abordagens de genômica e evolução molecular de famílias gênicas. Professora, muito obrigada por aceitar nosso convite, e agora eu deixo a palavra com você. Ok, obrigada, Júlia. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho das pesquisas, dos resultados das pesquisas que eu venho desenvolvendo na URGS, junto ao Departamento de Genética e ao Programa de Pós-Graduação, né, em Biologia Molecular e Celular, em Genética e Biologia Molecular. E gostaria, então, em primeiro lugar, agradecer o convite da comissão organizadora para fazer, né, essa palestra e dizer a todos, né, que sejam bem-vindos e espero que vocês curtam comigo esses momentos que eu vou compartilhar com vocês. Bom, deixa eu compartilhar aqui, então, vamos lá. Bom, então, o que eu vou comentar com vocês hoje, contar um pouquinho dos estudos que eu venho desenvolvendo na URGS, no PPG-BM, que tratam, então, dos temas das minhas linhas de pesquisa, que é a evolução molecular. Então, a gente trabalha com evolução molecular, principalmente de famílias gênicas que são de interesse do nosso grupo, que estejam envolvidas em adaptação, mecanismos de adaptação dessas espécies que nós trabalhamos. E eu vou contar um pouquinho para vocês, então. Antes de a gente começar a falar sobre os resultados e sobre o assunto, eu quero só situar e comentar um pouquinho, de maneira geral, os trabalhos que eu venho desenvolvendo. Então, essa é uma linha de pesquisa que está conectada com outras linhas de pesquisa que nós temos e outros trabalhos que se conectam, então, dentro de um contexto geral e maior, que é a evolução e a biodiversidade, estudo da biodiversidade da América do Sul, principalmente focando, então, no bioma Mata Atlântica. Então, a gente trabalha dentro dessas 3 linhas de pesquisa, eu oriento alunos de pós-graduação dentro dessas 3 linhas de pesquisa, que são linhas de pesquisas oficiais do PPG-BM, aqui na URGS, e o nosso foco de estudos, as nossas plantas modelos são, então, as plantas da família Myrtaceae, que ocorrem aqui na América do Sul, principalmente, então, como eu falei, na Mata Atlântica. Então, essas espécies, elas são espécies importantíssimas, tanto no contexto ecológico, dentro do bioma, quanto também são espécies que são exploradas comercialmente. Então, a gente tem esse interesse grande em entender a história evolutiva dessas espécies, tanto no contexto de surgimento de novas espécies, diversificação e divergência das populações, quanto num contexto também da sua possibilidade, das possibilidades que elas têm de adaptação nos ambientes diferentes que são proporcionados a elas, como a Mata Atlântica, por exemplo, que tem diferentes ambientes e nichos que essas espécies ocupam. Então, a outra questão importante é o seu papel e a importância econômica. Essas espécies são exploradas comercialmente também, por serem espécies que têm muitos princípios ativos importantes nas indústrias cosméticas e farmacêuticas, por exemplo, como a Eugênia uniflora,
e também espécies que são, a maioria delas, então, são espécies frutíferas, com frutos que têm uma riqueza muito grande nutricional, e isso, então, acaba fazendo com que essas espécies sejam de interesse econômico também. Essas espécies, a família Mirtácea é uma família muito rica, então ela, né, tem muito a oferecer para a gente, né, para grupos como o meu, que gostam e trabalham e querem entender a biodiversidade, como surgiu a biodiversidade nesses locais. Bom, o que a gente faz em termos, então, de pesquisas e metodologia para entender essas questões que eu vou comentar com vocês, que são as principais perguntas, né, que a gente tem. Nós trabalhamos dentro de 3 focos principais, baseado, então, em marcadores genéticos neutros. Nós procuramos entender a história das populações dentro do contexto da genética de populações, filogeografia e filogenia molecular. Dentro do contexto da evolução adaptativa, então, a gente tenta entender através de marcadores não neutros, ou seja, aqueles marcadores que conferem quando eu falo em marcadores, são locais do genoma, partes do genoma, que evoluem sob seleção e que conferem um valor adaptativo para as espécies. Então, dentro desse contexto, a gente também faz um relacionamento com as questões ecológicas, ambientais, que são oferecidas para essas espécies e elas conseguirem, então, avançar e se dispersarem em diferentes nichos ecológicos. E, por outro lado, também juntando, então, as duas frentes de marcadores neutros e não neutros, a gente trabalha dentro do contexto da evolução molecular e evolução de genomas, né, principalmente também falando em evolução de famílias gênicas, procurando, então, entender a história evolutiva de partes do genoma ou genoma inteiro, genômica comparativa, para buscar por essas informações associadas, então, à adaptação. A gente utiliza no laboratório essas técnicas principais. Nós trabalhamos com coleta de amostras no campo, então nós fizemos extração de DNA e RNA, nós também trabalhamos com o cultivo dessas plantas em casa de vegetação para experimentos. Também utilizamos as técnicas de PCR e sequenciamento. Sequenciamento, nós usamos técnicas que são técnicas básicas lá, né, desde o surgimento do sequenciamento do DNA, que é o Sanger, bem como também novas tecnologias que são utilizadas recentemente, que são as tecnologias de nova geração. Também buscamos e utilizamos muitos bancos de dados disponíveis de outros grupos de pesquisa, disponíveis esses bancos para utilizar, para buscar por informações de famílias gênicas de outras espécies. E, então, fizemos análises desses dados usando métodos apropriados, envolvendo métodos estatísticos e softwares que nos permitem, então, também fazer uma abordagem integrativa. E aí, nesse contexto, então, a gente tem essas perguntas principais. Então, essas perguntas eu coloquei aqui, são gerais, envolvendo tudo isso que eu falei até agora, que norteiam o nosso grupo de pesquisa. A gente, então, tem interesse em entender qual é, como que surgiu e por que o continente americano, sul-americano, é tão rico em biodiversidade, trazendo, então, principalmente aqui no contexto do bioma Mata Atlântica, mas também procurando entender no geral. Também procuramos entender os padrões de diversidade genética e estrutura de populações dessas espécies de Mirtácea, que são o foco do nosso estudo, entender qual é o efeito das mudanças climáticas passadas na distribuição da diversidade genética dessas populações, na sua própria distribuição, ou seja, padrões demográficos, e a estrutura como as populações estão estruturadas e divergência também de linhagens. Isso em nível intraespecífico, porque nós buscamos, no contexto microevolutivo, entender como esses processos continuamente levam, então, a possível surgimento de novas espécies. Também, então, a gente procura entender se existem padrões filogeográficos em comum para essas espécies, que habitam, então, os mesmos locais, praticamente, e são proximamente relacionadas. E
Dentro do contexto da evolução molecular, nós trabalhamos com as questões de entender qual é o papel da evolução molecular e da diversificação dos genomas, principalmente, então, focando nas famílias gênicas, nos processos de adaptação dessas espécies. E também procurar saber que genes no genoma de cada espécie estão sofrendo seleção, que confira, então, seleção positiva, que confira uma vantagem adaptativa e que esteja relacionado com a adaptação e, consequentemente, poder fazer ser importante para a diversificação dessas espécies. Eu vou focar, então, eu quis mostrar para vocês aqui um pouquinho do geral que eu venho desenvolvendo. Eu tenho alunos de mestrado e doutorado trabalhando nessas frentes diferentes que se interconectam os resultados, e eu vou focar essa palestra nessa parte da evolução molecular, contando um pouquinho para vocês sobre o que a gente tem descoberto de história evolutiva de algumas famílias gênicas importantíssimas para o desenvolvimento e para conferir vantagens adaptativas para essas espécies, e também, então, entender quais são as porções do genoma que podem estar envolvidas com processos, possivelmente, de especiação. Para a gente colocar no contexto a evolução molecular, o que trata a evolução molecular são as mudanças, então ela trata das mudanças nas moléculas biológicas, né, as sequências de moléculas biológicas como DNA, RNA e proteínas, através das gerações, então, que são passadas de geração em geração. Existe uma discussão de longa data. Inicialmente, quando começou a se tratar de evolução molecular, se pensava que essas moléculas elas evoluíam somente de forma neutra, ou seja, que as variações que surgissem não implicariam de nenhum modo positivo ou negativo. No entanto, esses estudos eram pouco embasados, na época não se tinha muito acesso, né, às tecnologias para ter amostras e conseguir trabalhar com genômica. Então, hoje em dia, nós temos disponível sequenciamento de genomas inteiros, transcritomas de muitas espécies de plantas, animais, procariotos e outros eucariotos, além das plantas e animais, fungos. Então, nós temos muitas espécies disponíveis nos bancos de dados que têm seu genoma sequenciado e que podem ser acessados para fazer análises comparativas. Então, tudo isso permitiu entendermos que existem outros mecanismos e que a seleção natural que foi proposta por Darwin é verdadeira e existe para uma boa parte do genoma, tá? Então, a gente pode se perguntar, através desses estudos, qual é a porção do genoma que que evolui, né, de forma neutra, e quais são as partes que têm um diferencial e sofrem pressões seletivas e que podem, então, estar envolvidas com processos de adaptação. Assim como também como que a evolução não neutra, ela pode ser devido à seleção positiva ou purificadora. Então, quando eu falo de seleção positiva, eu estou falando de variações dessas moléculas que surgiram ao longo do tempo e passaram de geração a geração, e que foi devido à ação da seleção, devido a elas conferirem uma vantagem adaptativa, por isso positivas. Por outro lado, a seleção purificadora é aquela, então, que mantém, ela faz um balanceamento dos alelos novos, e ela procura eliminar novos alelos que confiram uma vantagem, que não confiram vantagem e que até mesmo podem oferecer algo negativo para as espécies. Então, a seleção purificadora, ela age nesse sentido. Aqui, só para a gente exemplificar, nós temos uma sequência, né, um conjunto de uma população com indivíduos diferentes aqui, com digamos, estamos analisando um determinado gene, essa população ancestral, tá? Então, a gente sempre tem que pensar a população
cada indivíduo com seu genoma, e que variações surgem, né, que são criadas por mutações, diferentes tipos de mutações que a gente pode ter, e essas mutações, então, elas vão passando. Então, a gente tem o tempo aqui que confere a relação com a próxima geração, e isso vai, então, passando de uma geração a outra, e elas vão divergindo. Então, vejam que quando eu tenho uma mutação neutra, essa variação, ela vai passar, ela vai poder seguir adiante, ela vai sofrer, né, novas mutações vão surgir, e ela vai seguindo, ela não confere nenhum valor adaptativo, e ela também não tem nenhuma consequência negativa para a população, para aqueles indivíduos. Já quando eu falo em mutações deletérias, que então conferem algo negativo para a espécie, ou aquela que tem uma vantagem adaptativa, nós podemos ver que aqui, então, o caso da seleção balanceadora ou purificadora, ela faz a eliminação. Então, a gente vai passando de geração a geração, né, as novas gerações vão surgindo, e essas mutações, os alelos, eles vão sendo eliminados da população. Já aquelas que são importantes, conferem uma vantagem adaptativa ou pré-adaptativa, né, porque as adaptações elas podem ser complexas, então uma única mutação não necessariamente vai conferir uma vantagem adaptativa, mas ela vai ser importante para uma próxima mutação que vai conferir uma vantagem, então elas vão se fixar na população, aqui mostrado então nessa população aqui. Então, aqui a seleção natural. Como que as mutações, como é que essas variações, elas são criadas? Essas variações são criadas por mutação, então, a seleção natural vai agir sobre o que já existe, né? Então, as espécies, elas não criam mutações para se adaptar a um determinado ambiente. Os alelos diferenciados com variantes que conferem poder ou valor adaptativo estão na população, podem estar até mesmo em uma frequência mais baixa na população, se elas estão num ambiente em que aquele alelo não está sendo importante, e no momento em que o ambiente se modifica ou elas avançam para um novo ambiente, aquilo vai se destacar, então ele vai conferir certamente uma vantagem e vai expandir na população. E qual é a importância, então, das famílias gênicas? Por que a gente estudar as famílias gênicas? Então, as famílias gênicas, o que é uma família gênica? Então, é um gene, é um grupo de genes que se diferenciaram, surgiram por diferentes mecanismos, que principalmente envolve duplicações, porque as famílias gênicas são genes que trabalham em conjunto num mesmo contexto, e eles foram surgindo por duplicações no genoma. Então, a gente pode ver aqui nessa figura as diferentes situações que a gente tem. Os genes, as espécies, elas se diversificam. Então, aqui é um genoma total da espécie. Elas se diversificam, ocorre especiação, e a gente tem os genomas que, né, a manutenção de partes do genoma que são muito similares, ou até mesmo idênticas, e outras que se diferenciam. Essa diferenciação, ela pode ser neutra, que né, as variações neutras, elas são, de certa forma, bem relaxadas com relação a pressões seletivas, ou seja, não tem pressão seletiva, então, as variações podem ir se acumulando entre as espécies. No entanto, outras partes que conferem, né, uma importância funcional por uma função que tem que ser mantida ao longo dessas espécies, ou seja, entre essas espécies, elas vão ser mantidas, e, por outro lado, as diversificações que conferem as diferenças exatamente no fenótipo ou no comportamento, no desenvolvimento, que exatamente vão divergir, separar as espécies, a gente consegue enxergar nesses genomas. Bom, as famílias gênicas, elas se diversificam, então, e elas se retraem, elas podem ser aumentadas ou expandidas conforme acontecem mecanismos de duplicações, tanto de segmentos de cromossomos, quanto também de cromossomos inteiros, ou até mesmo de genoma inteiro, que a gente tem vários casos de ploidias que os poliploides mantêm esse grupo de genes aumentado, né, porque provavelmente, então, conferem alguma vantagem.
E aqui a gente tem, então, a mutação, né, as substituições que são, então, criadas, depois surgem, os novos genes surgem, as famílias gênicas aumentam por duplicação, e os genes, os parálogos duplicados, eles se diversificam pelo surgimento dessas mutações, que podem ser neutras, podem ser estar sob pressões seletivas. Quando a gente tem um gene que surge por processos de especiação, uma família gênica que vai surgir, ou seja, eu tenho uma espécie ancestral que se separou em outras duas espécies, e aquele mesmo gene, então, vai estar presente nessas duas espécies. A gente chama, então, esses homólogos de ortólogos. Já quando a gente tem duplicações dentro de um mesmo genoma, então, essa família gênica tem 5 genes. Esses 5 genes, eles surgiram num ancestral em comum de todas. Então, a gente vai ter, dentro da mesma espécie, esses 5 genes, eles são parálogos entre eles. E cada um deles vai ter seus pares ortólogos nas outras espécies ou não, dependendo dos acontecimentos que a gente tem aqui de perda, nascimento e morte de genes. Porque alguns genes podem ser perdidos em grupos taxonômicos devido a eles não conferirem para aquela espécie algo que justifica sua manutenção. Como é que a gente trabalha para entender? Então, vocês já começam a perceber que a evolução molecular ela é muito dinâmica e muito importante. E se a gente procura então, no meu grupo, nosso interesse é procurar por genes, essas porções do genoma que sejam relacionadas com os processos de adaptação. Bom, mas como é que a gente vai chegar? Qual é o gene? Quais são os genes? Por isso a gente estuda essas famílias gênicas, buscando na literatura o que já tem de informações de genes, famílias gênicas, porções dos genomas que são que existem e que estão no genoma de diferentes espécies, que estão relacionados com diferentes processos que já são conhecidos, adaptativos em grandes grupos, e que potencialmente poderiam estar relacionados com processos de especiação dentro de grupos pequenos, né, espécies, por exemplo, populações de espécie, como é o caso do nosso interesse em microevolução. Nós, então, buscamos entender primeiro como que essas famílias gênicas evoluem, como é que elas se originaram, e como é que elas se diversificam, como é que são os processos de manutenção das mutações por seleção nessas famílias. Para depois, então, entender os processos moleculares dentro de uma determinada espécie-alvo, que são aquelas espécies que eu mostrei para vocês, que são focos do nosso grupo de estudo. Bom, então, quais são as 2 principais metodologias que nós buscamos aqui para trabalhar esse contexto? A gente trabalha com a filogenia, então a filogenia é nossa aliada importante. Então, nós trabalhamos com a filogenia do gene. Então, vejam, se nós temos um genoma que tem porções que evoluem de forma neutra e outras porções que conferem valores adaptativos, outras que são mantidas por ser funcionalmente importantes, e que possivelmente algumas porções a gente não conseguiria diferenciar, espécies que são bem diferenciadas, nós provavelmente vamos ter uma árvore de gene, para muitos genes, que não vai representar exatamente a árvore de espécies, exatamente por as porções do genoma evoluírem de forma diferente. Então, nós geralmente trabalhamos com filogenia e sempre confrontamos a árvore de espécies. Trabalhamos então, com o conhecimento da árvore de espécies, ou seja, qual é o relacionamento evolutivo daquelas espécies que nós estamos utilizando para entender a história evolutiva do gene. Tá? Então, ao contrário do que se faz em evolução molecular, filogenia molecular, para entender taxonomia, nós procuramos por porções no genoma das espécies que diferenciam essas espécies como entidades. Nesse caso aqui, nós já buscamos uma árvore bem resolvida para tentar entender a origem, a diversificação, processos evolutivos nas famílias gênicas que não necessariamente estão envolvidos com processos de diferenciação das espécies, mas sim, possivelmente, futuros, quem sabe. Aqui, para exemplificar para vocês, eu trouxe 2 exemplos que não são exemplos do nosso grupo, que são genes que
são muito bem embasados de conhecimento. Essa família gênica é uma família gênica bem importante. Essa família gênica é a família gênica de fatores de transcrição, ela é chamada MEDBOX. Ela tem essa porção, esse domínio na proteína, que vai conferir a ela a função de fator de transcrição, ou seja, ela se liga no DNA para fazer a regulação da expressão gênica, ou seja, para fazer a regulação tanto de ligar um gene, ou seja, para que ele seja transcrito, ou desligar esse gene, impedindo que ele seja transcrito. Então, eles regulam, os fatores de transcrição regulam outros genes. Então, eles são importantíssimos, porque eles são determinantes para que outros genes que são estruturais, ou seja, uma enzima, por exemplo, vá atuar. Essa proteína, a enzima, só vai estar lá disponível para fazer seu papel se o gene que codifica ela foi transcrito, e esse é o papel, então, dos fatores de transcrição, que eles regulam a expressão dos genes. Então, essa família gênica, eu trouxe o exemplo, por quê? Porque ela é uma família gênica muito bem conhecida e relacionada com desenvolvimento das plantas. Então, ela é chamada homeótica, né? O que significa isso? Essa família de transcrição regula genes que são envolvidos com a formação de estruturas, por exemplo, da flor. Então, a estrutura da flor, as pétalas, as sépalas, os estames, e, na verdade, é mais relacionado com o posicionamento dessas estruturas. Então, se a gente lembrar de uma flor, todo mundo já viu uma flor como é. A flor, normalmente, ela tem as sépalas, que são aquelas partezinhas verdes que ficam embaixo das pétalas, depois as pétalas, e dentro, então, tem as estruturas reprodutivas, que são os estames, né, e a estrutura feminina. Então, essa é o modelo básico de flor. E esses genes, eles regulam o posicionamento dessas estruturas. Quando mutações foram feitas nesses genes em plantas modelo, mostraram o quê? Mostraram que essas estruturas, elas mudaram de lugar. Então, primeiro eram as pétalas em alguns mutantes, e as sépalas vinham depois, e assim por diante. Então, com esses experimentos, foi verificado que essa família é muito importante e teve um marco muito grande no surgimento e na diversificação das angiospermas, que são as plantas, o grupo de plantas que tem flores. Certo, então, o que foi visto aqui? A gente pode ver nessa tabela aqui, dá para a gente ver o quê? A gente tem aqui uma lista de espécies de plantas, sendo que algumas delas são espécies que são com flores, e essas aqui embaixo, ó, são espécies, duas espécies, essa aqui é um musgo, e essa aqui é uma intermediária entre os musgos e as plantas, as gimnospermas e angiospermas. Então, elas são plantas que não têm flores, essas aqui, e elas têm estruturas, né, bem menos complexas do que essas outras espécies, por exemplo, como a soja. Aqui a gente tem um exemplo, o pêssego, né, e outras, a mandioca, enfim. Então, foi percebido, fazendo uma comparativa genômica, comparativa dessas espécies, que a gente tem um aumento do número de genes nas espécies conforme elas, né, têm complexidades estruturais e de desenvolvimento. Então, associando essa família gênica com o processo de adaptação dessas espécies. Essa outra família gênica também é de fatores de transcrição e também tem um aumento do número de genes conforme a complexidade dos organismos. É uma família que se liga ao DNA e ela está relacionada com vários processos de desenvolvimento e também com respostas a estresses ambientais. Então, a conquista de novos ambientes pode ser altamente envolvida, né? Essa família pode estar envolvida com esses processos. Bom, aqui no nosso grupo de estudo, eu, né, trouxe aqui. A gente trabalha com algumas metodologias, principalmente focada nessa parte da evolução molecular, que envolve o quê? A gente faz pesquisas em bancos de dados públicos, bancos de dados principalmente de genomas e transcritomas de plantas,
e também outros organismos, porque quando a gente quer entender a origem de uma família gênica, muitas vezes essa família gênica ela tem uma hemologia profunda, né, o que significa que ela existe em outros organismos e não só nas plantas, como animais, por exemplo, fungos, até procariotos, né, tem algumas famílias gênicas, e a gente faz pesquisas também em nossos próprios bancos de dados, que são bancos de dados de genoma e transcriptoma para aquelas espécies que eu mostrei para vocês no início. Então, por exemplo, a pitanga, o araçá, nós temos genoma e transcriptoma dessas espécies no nosso laboratório para poder trabalhar também e focar nessas espécies. Nós usamos metodologias de buscas que buscam por similaridades de sequências, né? E aí para recuperar, então, sequências homólogas dos genes-alvo que nós estudamos. Fizemos, então, inferências filogenéticas, principalmente nós usamos método bayesiano, mas também existem outros métodos que podem ser usados, a máxima likelihood também, mas o nosso grupo se foca aqui. Aqui nós podemos, então, entender a origem e a diversificação desses genes, as mudanças nesses genes por duplicação e perda, né, nas linhagens, e também identificar ortólogos nas espécies e linhagens específicas que nós temos interesse. Fizemos, então, análise de seleção para entender como que são as pressões seletivas e buscar por porções, então, do genoma que confiram algum potencial adaptativo e entender os processos adaptativos nessas espécies-alvo do nosso estudo. Aqui eu vou mostrar 2 estudos de caso para a gente exemplificar do que nós desenvolvemos no meu grupo de pesquisa, que envolve, então, os genes que são genes envolvidos com a síntese de lipídios e também com a síntese de aminoácido, principalmente a prolina. E aqui, no caso, eu vou focar numa família gênica. Então, aqui eu relacionei, são os conjuntos de genes que nós estamos focando no momento. Os lipídios, porque nós sabemos da importância dos lipídios. Os lipídios, né, tem os triglicerídeos, que são de acúmulo e reserva. Os triglicerídeos também fazem parte das membranas, então também podem ter relação com a resposta a mudanças ambientais, e os lipídios também são acumulados como ceras nas folhas, por exemplo, que foi um determinante do desenvolvimento e da conquista das plantas na Terra. Então isso pode ser um fator muito importante para novas possibilidades de espécies se diversificarem atualmente. A prolina é um aminoácido, então a gente trabalha aqui com a questão do equilíbrio osmótico, com relação a respostas à seca, por exemplo. Pigmentos, porque a gente tem uma variedade de pigmentos que são importantes também e conferem mudanças estruturais também, e principalmente a questão da coloração aqui dos frutos dessas espécies, que pode conferir uma relação com seus dispersores, né, porque frutos de cores diferentes a gente sabe que podem ter preferências diferentes para os dispersores que vão fazer a propagação dessas espécies. E também com genes de síntese de terpenos, que são compostos básicos e principais dos óleos essenciais, e essas plantas têm isso muito, e que é bem importante para a proteção dessas espécies e também, então, tem apelo comercial. E o grupo de fatores de transcrição que o nosso grupo trabalha também é as DOF, que é aquele exemplo que eu mostrei para vocês. Então, vou focar aqui para mostrar alguns exemplos dessas 2 famílias gênicas. Começando com os lipídios, então, como eu falei para vocês, os lipídios são muito importantes. Aqui eu coloquei essa figura, é uma via de síntese da molécula triacilglicerol. Todo mundo já ouviu falar em triacilglicerol, então a gente tem plantas que acumulam, por exemplo, a soja acumula na semente e são usadas comercialmente, né? E outras plantas também. E nós temos a importância deles na proteção e conferindo diferenças estruturais entre as plantas. A gente vai focar nessa enzima aqui, que é a primeira enzima da via, para mostrar mais exemplos, porque é o que a gente tem mais exemplos de trabalhos, principalmente focando nas espécies que eu mostrei para vocês inicialmente, a pitanga, por exemplo, mas ela também tem algo bem interessante,
que é uma família gênica que se diversificou muito em plantas, e então tem relação mais especificamente também com outros tipos de não sólidos. Aqui são alguns trabalhos do nosso grupo, a maioria deles publicados, um aqui em preparação para ser submetido, que então trabalho com exatamente essa questão de entender a história evolutiva dessas famílias gênicas, a sua origem, diversificação nas plantas. Então, todas as enzimas aqui, os genes que codificam essas enzimas já foram estudados, e a gente, então, agora parte para focar esses genes nas espécies de interesse. Focando, então, nas GPATs, que é aquela primeira enzima da via aqui, né, que eu mostrei para vocês, que confere, ela é bem importante como a primeira enzima, nós mostramos, com esse trabalho, fizemos uma análise usando aquela metodologia que eu mostrei para vocês anteriormente, buscando em bancos de dados públicos todas as espécies com genomas sequenciados, nós procuramos por esses genes. Então, nós vimos que as plantas, então aqui é uma árvore filogenética de todas as sequências, cada linhazinha aqui, ó, que vocês podem ver, é uma sequência, então nós temos aqui muitas sequências. Nós temos 3 grupos principais nessa família gênica, todas elas descenderam de um ancestral em comum, que duplicaram no ancestral das plantas, e que se divergiram, então, algumas delas duplicaram até antes do surgimento das plantas, porque, por exemplo, a GPAT1, o grupo 1 aqui, que é a GPAT9, ela é encontrada em algas e plantas, e também ela é encontrada em outros grupos, como animais, por exemplo. Tá? Então, ela é uma das enzimas que é a mais importante para a rota de síntese dos triglicerídeos, propriamente dito. E essa outra enzima aqui é uma chamada solúvel, porque ela não, vejam que aqui, isso aqui é uma membrana, que é a membrana do retículo, e ela fica, então, com uma alça, e ela, né, tem domínios que ficam transmembrana. Então, lembra que eu falei que essas proteínas, elas são importantes também para a formação da estrutura das membranas, né? As membranas, elas são compostas por lipídios, e essas proteínas aqui, né, fazem esses lipídios que vão atuar depois na membrana também, e elas mesmas estão interligadas com a membrana. Essa outra enzima aqui, ela já não ela é uma enzima que fica solúvel, e ela é plastídica, ela está dentro do cloroplasto. Bom, elas têm o mesmo papel, aqui, né, a mesma função enzimática, no entanto, a gente analisou aqui a seleção positiva, nós encontramos todas essas bolinhas vermelhas, então cada bolinha aqui é um aminoácido, tá? E as bolinhas vermelhas, cada aminoácido que está pintado em vermelho, foram sítios que foram identificados com teste de seleção positiva. Então, ou seja, nós temos vários sítios que estão sob seleção positiva, ou seja, elas podem conferir algum valor adaptativo para as espécies na sua diversificação, assim como essa GPAT solúvel. Nesse caso aqui, a gente tem uma informação bem interessante, que tem algumas espécies, então alguns desses sítios sob seleção positiva estão relacionados com respostas ao congelamento, ou seja, a frio intenso e ao congelamento das estruturas, então, plantas que estão em ambientes de frio e que, né, podem sofrer congelamento ou resfriamento que possa afetar a planta, plantas que têm algumas dessas variações, elas são resistentes ao frio. Então, isso é bem interessante, porque confere às plantas um poder adaptativo de poder avançar para locais frios e se adaptar. Já esse outro grupo aqui, esse grupo é bem interessante, porque esse grupo é o grupo que se diversificou nas plantas. Então, diversificando nas plantas, é um grupo exclusivo das plantas, não existem outras espécies, tá? E ela se diversificou muito. Então, vejam que o número de sequências encontradas que são homólogas a esse grupo,
que são as GEPATs, que tem em torno de 8 a 16, dependendo da planta, se diversificaram depois do surgimento das plantas. Então, nós também identificamos nos sítios sob seleção positiva, comparando os grupos. No entanto, ainda estamos investigando cada sítio, o que pode conferir de valor adaptativo para essas espécies. Então, o que justifica a manutenção desse grupo tão grande de genes que fazem o mesmo papel naquela rota de síntese dos lipídios aqui? Então, o que justifica ter esse grupo enorme de enzimas? Então, é um arsenal, provavelmente, que a planta tem, para poder ter essas variações que possam conferir a adaptação delas em conquista de ambientes novos, e então poder ocorrer a diversificação, o que a gente conhece, que a biodiversidade, explicando um pouquinho da tamanha de biodiversidade que a gente tem nos locais que a gente conhece, no mundo inteiro, e focando aqui, que é o que a gente foca na América do Sul. Bom, vamos procurar então, conhecendo um pouquinho da história evolutiva desses genes, sabendo dessas informações potenciais de serem adaptativos. Será que na pitanga esses genes poderiam estar envolvidos na adaptação dessa espécie e a conquista dos ambientes diferentes? Por que a pitanga? Todo mundo conhece a pitanga, né? A pitanga, ela é o gene uniflora, ela tem uma característica muito legal, ela ocorre aqui, ó. Essa parte de cima é um ambiente de restinga, então veja como que a pitanga no ambiente de restinga, é praticamente rasteira, né? A folha, olha a folha dela como aqui não dá para ver muito, mas ela tem a folha mais grossa, mais espessa, né? Mais esverdeada, e também, então, por outro lado, no ambiente de mata ciliar, ela tem essa característica mais arbórea. Então, nós já vimos que elas são estruturadas, essas populações, os grupos do norte, sul, restinga e floresta, mata ciliar, se diversificaram há bastante tempo, em torno de 5 milhões de anos, e aí nossa pergunta é sobre esses genes. Então, aqui nós mostramos, então, a primeira coisa foi identificar esses genes no transcritoma e no genoma da Eugênia uniflora que nós temos disponível. Conseguimos identificar todos os grupos ortólogos, então veja, essa filogenia mostra o quê? Que nós identificamos 2 genes ortólogos a GEPAT. Então, como que a gente sabe isso? Usando uma planta modelo que já tem essa sequência bem caracterizada. Então, aqui está a Arabidopsis thaliana, que tem a caracterização bem feita já, funcional. Aqui nesse outro grupo recuperamos uma solúvel e recuperamos as do grupo que está mais diversificado. Bom, associado a isso, nós temos experimentos também, então, a análise de expressão dessas populações estão sendo feita. Então, como é que a gente está trabalhando? Nós cultivamos as plantas em casa de vegetação. Quando elas têm uma determinada idade, em torno de 1 ano, por aí, mais ou menos, 1 ano e meio, a gente utiliza as folhas para fazer extração de RNA, e então medir a expressão desses genes. Então, a gente quer saber como é que é a expressão desses genes comparando as 2 populações crescendo juntas numa casa de vegetação. Será que tem algum gene que a gente possa investir em algum estudo funcional? Que possa, por exemplo, conferir uma espessura maior da cutícula, enfim, porque nós também vimos, então, em experimentos de anatomia foliar né, medindo, então, análises histoquímicas, nós vimos que a espessura da cutícula, da cutina aqui, né, sobreposição de cutina, é maior nas plantas que são de ambiente de mata ciliar do que nas plantas lá da restinga. Isso em casa de vegetação. Então, se há uma modulação para isso, porque mudou o ambiente na casa de vegetação, ou se realmente elas têm isso na natureza, nós estamos investigando futuramente, comparando também os transcritomas dessas espécies, dessas populações coletados no seu próprio ambiente, para comparar com os resultados da casa de vegetação. E tentando, então, fazer essa análise de expressão gênica também com as plantas que vieram do seu ambiente natural. Bom, como conclusões desse primeiro trabalho, a gente viu que a história evolutiva dessa família, das famílias envolvidas com a biossíntese de lipídios, ela pode ser
alvo para futuras investigações em processos adaptativos. Também vimos que a seleção age sobre esses genes e que pode, então, conferir vantagens, principalmente, então, em alguns deles, que é a GPAT que eu mostrei para vocês. Também, então, vimos que a expansão da família GPAT tem relação, provavelmente, com a adaptação de ambientes terrestres e que, possivelmente, pode ser uma boa família candidata para entender processos adaptativos em plantas como a pitanga, e que, então, ela pode ser uma candidata para, né, mais espécies dessa família, que é o nosso alvo. Por último, aqui, quero mostrar para vocês, então, outro exemplo, que é o do P5CS. O P5CS é uma família gênica que é codificada, então, é uma proteína que está relacionada com a síntese de prolina. A prolina é importante porque está relacionada, além de ser um aminoácido que compõe as proteínas, importantíssimo, ela também faz um equilíbrio osmótico, ou seja, quando a prolina é acumulada nas plantas, ela confere uma vantagem da planta conseguir obter mais água e também reter a água que ela tem no organismo, então fazendo um equilíbrio osmótico. Então é um gene bem promissor. Nós vimos lá num trabalho anterior, ainda no meu doutorado de 2009, com poucos genomas disponíveis, que esse gene sofreu duplicações e que essas duplicações aconteceram separadamente em famílias botânicas, onde a gente consegue ver aqui as separadas as monocotiledonas, representadas por espécies, e que as famílias, então, Brassicaceae, por exemplo, que é a família que envolve a canola, o Arabidopsis mostardas, né, sofreu duplicação depois do surgimento da família, tá? E as outras aqui tiveram duplicações diferenciadas também. Então, a gente se pergunta, será que agora, usando mais genomas, nós conseguimos entender melhor e completar, né, a compreensão da história evolutiva e de origem desse gene? E também uma pergunta importante, porque esse gene é um gene que tem 2 domínios funcionais. Esses 2 domínios funcionais se originaram de 2 genes separados em algumas espécies. Então, é bem interessante. Então, 2 genes aqui, só para voltar, essa enzima ela faz um papel bifuncional, ou seja, ela age numa primeira via aqui da rota de síntese, e depois o outro domínio dela, então veja aqui, tem um domínio aqui, o outro domínio aqui. Então, um dos domínios age aqui nessa via, e o outro age dessa outra parte aqui. Então, uma mesma proteína. Em alguns organismos, os genes são separados, são proteínas separadas. Então, a gente quer entender qual é a origem dessa junção de domínios também. Então, para isso, nós juntamos aqui, vocês vejam que a gente tem muitas espécies, tá? Então, nós temos aqui plantas, que são as aqui em verde, e várias outras espécies que têm o P5CS, e aí ou seja, aquele gene que tem os 2 domínios da mesma proteína, e nós vimos, então, que esse gene, ele provavelmente surgiu posterior à separação de alguns grupos, porque, por exemplo, os fungos têm os 2 genes separados. Tá? E as outras espécies têm o gene os 2 domínios da mesma proteína. Então, focando nas plantas, para entender um pouquinho melhor as duplicações, nós vimos o quê? Nós vimos que, comprovando, então, corroborando o que a gente já tinha visto com poucos genomas, e aqui dá para entender um pouco melhor. Então, os pontinhos vermelhos são perda de genes, os verdes aqui são duplicações, poliploidias, esse outro verde com preto, e também aqui duplicação ou poliploidia que a gente não conseguiu identificar. Então, nós tivemos eventos mais antigos de duplicação, como mostrado aqui. Depois, nós tivemos eventos recentes de duplicação, específicos, por exemplo, como eu falei para vocês, as Brassicaceae, né? A família das mostardas que tiveram, então elas ficam todas separadas aqui, as 2 cópias do gene estão juntas, separadas nesse grupo aqui. Mas também tivemos perda, porque algumas espécies só têm 1, ou tem menos genes. E também tivemos surgimento por poliploidia, por exemplo, a Brassica napus, que foi, né, um evento de hibridação para formar essa espécie de 2 outras espécies. A gente consegue identificar isso, e também as duplicações que ocorreram nas próprias espécies que deram origem a ela, que é a rapa, a Brassica rapa e a Oleracea.
Bom, e aqui, então, a história evolutiva está se moldando de uma forma que nos leva a entender que essa família gênica, sim, ela se diversificou nesses grupos e que provavelmente tem relação com acontecimentos importantes de conquista de novos ambientes e que ela possa estar relacionada nesses mecanismos. Buscando entender na Eugênia uniflora, então nós publicamos esse trabalho onde a gente identificou o gene P5CS de Eugênia uniflora. Lembro que eu falei para vocês que algumas espécies só tem um gene, a Eugênia uniflora e o Eucaliptus grandes, que é a espécie da mesma família, só tem um gene, então eles perderam, e provavelmente, pelo que a gente viu até agora, foi uma perda que aconteceu ou no ancestral da família ou no ancestral da ordem do que essa família, que esse gene, que essas espécies estão, tá? Então nós vimos o quê? Fizemos análise de expressão dos genes na casa de vegetação, então o mesmo experimento feito lá para as GEPATs que está em andamento, nós fizemos aqui. Comparamos filhos, progenes de população da restinga e população da mata ciliar e vimos que a expressão é maior aqui RS é porque a população aqui da mata ciliar foi coletada aqui no interior do Rio Grande do Sul, e Rio de Janeiro, Grumari, que é a população lá da praia, né, da restinga. Então nós vimos que a expressão do gene é maior nas populações, nos filhos da população de mata ciliar. E nós vimos que a prolina também, o acúmulo da prolina, então, a expressão do gene é maior e o acúmulo da prolina é maior nessas plantas também. O que nos leva a pensar? Que provavelmente esse gene, sim, ele está relacionado com a adaptação local, aqui a gente tem uma diferença no sul, onde essas populações ocorrem, que a gente tem o clima, né, de frio. Então, no inverno, a gente pode ter geada, por exemplo, e que talvez isso possa ser o diferencial para essa espécie, porque como ela faz o equilíbrio osmótico, também pode ser um mecanismo relacionado com isso. Mas a gente ainda está investigando mais informações, o trabalho está em andamento, né, para a gente tentar entender um pouco mais o que esse gene pode conferir. Mas o fato é que tanto as GEPATs quanto o P5CS são potenciais genes que são envolvidos nessas diferenças de possibilidades adaptativas da Eugênia uniflora e que merecem futuros estudos, e, claro, buscando por outras famílias gênicas, porque a gente sabe que a adaptação ela é complexa, então pode ser que um gene dependa do outro, tenha um complexo acontecendo aí, e que a gente, então, vai atuando em diferentes partes para entender um todo, né? Bom, como conclusões, então, nós sugerimos que o P5CS se originou, né, e se diversificou em eucariotos. Ele provavelmente, então, teve mais de um evento de origem, mas isso a gente ainda tem que comprovar, mais estudos estão sendo realizados pelo estudante de mestrado que está trabalhando com isso, que múltiplos e independentes processos de duplicação e perda aconteceram, né, depois das plantas conquistarem a terra, e os níveis, então, de expressão e prolina estão associados, né, com a diferença nas populações da Eugênia uniflora. Para fechar, então, pessoal, e a gente voltar lá no início, as nossas perguntas principais eram entender a origem e diversificação dessas famílias gênicas, principalmente focando nas Myrtaceae, né? E também identificar e caracterizar genes que possam estar, né, ser responsáveis ou envolvidos em mecanismos de adaptação. Então, a gente tem um contexto aí de informações importantíssimas, um arsenal de informações que estão nos levando cada vez mais perto a entender mecanismos de adaptação nessa espécie e em outras espécies possivelmente. O que isso implica? O que é importante? Nos ajuda lá, então, a relação com a história das populações e especiação, qual é a origem da biodiversidade aqui na América do Sul, por que tem tanta diversidade? Então, esses mecanismos dentro das populações, então, os processos microevolutivos, que são os processos que vão surgindo
dentro de uma mesma espécie, em populações, e que possivelmente são responsáveis por surgimento de novas espécies, são determinantes, sim, para a gente entender os grandes eventos depois. Bom, para fechar aqui, eu gostaria de agradecer muito mesmo, assim, em especial os meus queridos alunos, tá? Todos eles eu listei aqui, porque todos estão envolvidos de certa forma, mas eu grifei aqui em negrito os que são envolvidos especificamente com esses trabalhos que eu mostrei. O Edgar, que agora é aluno de mestrado, ele fez o trabalho das GEPATs quando ele estava na iniciação científica. O Osma trabalhou com as GEPATs na Pitanga, a Maria Eduarda está trabalhando com um outro conjunto de enzimas que são as PAP, que é da família dos lipídios também. O João, que é o dono do P5CS, que tem todas aquelas figuras bonitas e aqueles resultados legais que a gente tem, foi feito pelo João também, e a Débora, que foi a menina que fez o TCC, aluna de biotecnologia na época, que fez o TCC com o P5CS na Pitanga. E os outros meus alunos, muito obrigada a todos vocês, aos colaboradores, todos os meus colaboradores, uma lista enorme. Então, a gente não faz nada sozinho, né? A gente depende da interação, colaboração com pessoas que têm diferentes expertise, isso que é muito legal. Então, esses trabalhos envolvem diferentes, além da evolução, né? A gente acaba focando também em outras análises. Eu queria agradecer em especial a professora Franceli Kulcheski, que está aqui ela, que é aí da casa de vocês, né? E que a gente tem uma colaboração muito importante. A Fran tem um expertise funcional bem importante que me ajuda muito, nos ajuda, a gente se interage com isso, e é muito legal. Então, nós fizemos uma interação entre evolução e análise funcional, assim como também com a professora Márcia e o professor Rogério na URGS, né? E um dos outros colaboradores que são muito importantes. Também agradeço as agências de fomento, que a gente não faz pesquisa sem fomento, e agradeço a todos, muito obrigada pela atenção, e estou aberta, então, a perguntas que surgirem e que vocês tiverem interesse, né? Espero que, eu não sei se eu passei muito do tempo, a gente se empolga falando, então... você vai mediar as perguntas aí? Eu posso ir olhando aqui nos comments também? Sim, eu vou mediar as perguntas, mas primeiro eu queria agradecer muito a palestra, foi uma palestra bastante rica em biologia molecular, evolução, genética, muito interessante, e gerou bastante perguntas aqui no chat, você consegue ver aí, e eu vou fazendo algumas perguntas e vou intercalando algumas aqui para a gente seguir, tá bem? Vou começar, então, com a pergunta da professora Luísa Rona. Ela pergunta se existe alguma evidência das mudanças paleoclimáticas terem influenciado na estruturação populacional de alguma espécie de seu estudo. Uhum. Sim, professora. Então, nesse trabalho que eu comentei ali, então, como o foco aqui era mais a parte evolutiva, molecular e adaptativa, eu não mostrei muito mais os resultados do trabalho de filogeografia que a gente tem da Pitanga, né? Então, assim, nós vimos, sim, que provavelmente nós fizemos análise, então tem uma análise bem interessante que a gente faz para associar com as datações que a gente faz também com as sequências moleculares, que é a modelagem de nicho. Então, a modelagem de nicho, ela mostra as adequabilidades de nicho, ou seja, potenciais nichos da espécie, e a gente pode projetar isso com dados de climáticos passados. Então, a gente tem dados do último máximo glacial, por exemplo, que é em torno de 20 mil anos. Nós temos dados também do penúltimo interglacial, que foi em torno de 120 mil anos. E nós temos os dados de em torno de 6 mil anos, que é o contínuo que a gente tem do último interglacial que nós estamos vivendo hoje, né? E que, na verdade, teve mudanças importantes. Então, a gente viu, sim, a espécie, as populações, elas tiveram diferentes possibilidades de nicho, o nicho mudou, principalmente na parte sul da distribuição. Então, a gente viu que existe uma diversidade genética muito maior no sul, no grupo do sul. O sul que eu falo pegando, a gente dividiu ali Torres,
e pega toda a parte sul aqui, que ela corre no Pampa, nesses estepes de Mata Atlântica no Pampa, nas matas ciliares de beiras de rios, de todos os lugares aqui no Rio Grande do Sul, quem sair pode ver a pitanga, né? E também ocorre no Uruguai e na Argentina. Então, nós vimos que essas divergências de estrutura populacional que tem aqui, e de maior diversidade, se deu a micro-refúgios, provavelmente, que são o quê? Quando mudou, né, o nicho na época, essas variações climáticas que aconteceram, a espécie se refugiou em determinados locais, e aí depois essas interconexões, em muitos casos, não aconteceram mais. Então, ela ficou estruturada dessa forma. Então, a gente tem vários dados indicativos para essa espécie, né? E nós estamos agora trabalhando com outras espécies, que é a Eugenia involucrata, a Campomanésia xantocarpa e a Eugenia piriformis, e mais o Psidium cattleyano, aquelas espécies que eu coloquei ali. Nós estamos fazendo mais algumas análises desse sentido para tentar entender também essas influências, né? E a gente viu essa divergência, principalmente desses grupos, dessas linhagens na pitanga, com a datação, que elas divergiram em momentos assim, do final quaternário médio e até anterior ao início do Pleistoceno, né, que foi em torno de 5.000 anos atrás. Não sei se eu respondi, se era isso, ou se não, por favor, pergunte de novo. Oi? Desculpa. Ah, tá, aqui que está perguntando sobre a teoria de refúgio de carnaval. Eu quero falar sobre isso, posso falar? A professora Luísa também perguntou. Sim, era a próxima pergunta que eu faria. Tá. Não, complementando. Então, assim, ó, a gente fez uma revisão, a professora de Filogeografia da América do Sul, muito legal, que, né, tanto para quanto mais, isso existe um padrão filogeográfico, a maioria das espécies único. Então, as espécies, de grupos de espécies com comportamentos e com, né, diferenças específicas de nichos e tal, têm padrões diferentes. Então, esses refúgios que foram identificados para carnaval, para essas nossas espécies, a gente não viu. A gente não viu. Então, a Carnaval, ela mostrou esse trabalho deles é basicamente usando, né, anfíbios, espécies animais, anfíbios, que é o foco principal ali. E para plantas, assim, todas as plantas que a gente estudou até agora, quer dizer, todas não são muitas, né? Mas pegando as plantas de outros grupos que são parceiros nossos, o pessoal, né, o grupo da professora Clarice Palma também, lá do Fábio, lá da Unicamp, que trabalham com bromélias e com orquídeas, o grupo aqui da prof. Fernanda Beredi também, que trabalha com bromélias, a professora Loreta, em alguns pequenos casos a gente encontra alguma associação, mas em muitos casos a gente não encontra. Inclusive até as quebras filogeográficas, que são o quê? São aqueles locais, né? Ou, por exemplo, da pitanga, quebra filogeográfica, ou seja, divergência das linhagens, aqui nesse, a gente chama o Portal de Torres, é chamado pelo Rambo, até foi descrito há muitos anos atrás, que descreve uma divergência fisionômica, né? Então a gente associou com isso. Agora, outras espécies têm quebras filogeográficas em outros locais. Então é bem complexo, né? E claro, isso já foi mostrado que a gente tem essa complexidade porque é um continente muito diverso e climaticamente falando. Então a gente tem climas tropicais a quase temperados, né? Do norte ao sul do continente sul-americano. Então, isso também pode explicar essa variação que a gente tem na resposta das espécies e dos biomas, enfim. A professora também pergunta se você já encontrou evidências de seleção positiva em algum gene envolvido na interação parasita-hospedeiro. Ah, sim, boa pergunta. A gente não, por enquanto, a gente não está trabalhando com nenhum gene envolvido com, não fizemos nenhuma análise com nenhum gene. Então, não tem essa informação. Mas é uma boa possibilidade, uma ótima sugestão
de possíveis, porque a gente tem, assim, né, nós temos um arsenal bem grande, assim, de dados, tanto nossos ali de transcritomas e genomas, quanto que tem nos bancos. Então, a vontade de fazer um trabalho assim surge, e tendo, né, quem tem interesse, os alunos vêm também com vontade de fazer e entender, a gente vai em busca e faz, né? Então, uma boa sugestão, mas não, eu não tenho essa informação. E aí eu acho que eu vou puxar, então, a pergunta da professora Franceli, que é um pouco relacionada. Ela gostaria de saber se vocês conseguem fazer uma análise coevolutiva entre o famoso modelo gene for gene, onde um gene do patógeno interage com um gene de resistência da planta hospedeira. Uhum. Sim, é possível fazer, tá? Então, tem vários trabalhos bem legais que fazem, né, esse tipo de abordagem, é muito legal, e tem já resultados mostrando que tem, em muitos casos, que acontece isso, né? Então, ocorre uma coevolução entre né, por conta dessa interação. Então, a gente pode fazer isso usando tanto, né, a metodologia da filogenia e outras metodologias específicas que podem ser usadas para isso. E o resultado pode ser bem interessante, né? Então, mas não, eu não tenho nenhum exemplo no meu grupo com isso ainda. Ela pergunta também se poderia fazer uma análise coevolutiva dos domínios de interação. Também. Então, por exemplo, duas proteínas, né? Então, a gente tem o cenário de adaptativo, ele é complexo. Então, esse é um exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho uma proteína que depende de outra proteína e que a interação entre elas, né, que vai fazer com que ocorra a função, e isso, pensando na adaptação que está relacionado, né, é um complexo. Então, entender, provavelmente, a hipótese inicial seria, como elas interagem, elas estão coevoluindo. Então, né, é uma hipótese que a gente pode testar, sim, de fazer, assim como a gente pode testar a interação entre os genes patógeno hospedeiro, né, até inclusive tem trabalhos nesse sentido, né, voltando a outra pergunta, de filogeografia comparativa entre quando tem essa relação de patógeno hospedeiro, né, molecularmente também. Então, tem vários trabalhos legais, inclusive tem essa interação é mostrada, envolvida, né, com vários aspectos, por exemplo, do desenvolvimento e funciona, tem N situações que podem ser testadas. Sim, é um trabalho bacana, que dá para fazer. Então, como eu disse, tem bastante perguntas, então eu vou seguir por aqui, tá? Vai a seguir. PR, ela pergunta, como se dá a análise da evolução molecular dessas famílias gênicas em plantas poliploides? É possível utilizar essas análises para identificar paleopoliploides e neopoliploides? Sim. Dá para fazer, sim. Então, na verdade, assim, a gente consegue identificar numa filogenia. Então, por exemplo, eu vou dar aquele exemplo da canola que eu falei para você. O poliploide, ele pode surgir por diferentes mecanismos, né? Então, pode ser autopoliploidia, uma das opções, que é quando o genoma todo do organismo se duplica. Então, por exemplo, a soja, né? Eu estou citando exemplos comerciais aqui, tá, pessoal, que eu acho que é o que mais todo mundo... mas tem vários exemplos de grupos, né? A professora Eliane Kautchuk, que é a professora colega lá do laboratório que trabalha com cito, né? A gente tem parceria com ela também. As próprias Mictaceae, né? A gente tem vários exemplos de poliploides, tá? Então, um autopoliploide vai surgir pela duplicação do genoma. A canola, por exemplo, né? Ou outros híbridos, duas espécies conseguem se cruzar, elas se trocam, né? Produzem um híbrido, e esse híbrido vai se duplicar. Então, vou ter ploidias nesse híbrido, e aí a gente consegue ver isso. Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de poliploides nas espécies que a gente usa, a gente consegue na filogenia identificar esses poliploides. Aí, para identificar paleopoliploidia ou né, as novas ploidias, aí o legal é fazer uma datação, né? Então, as datações da filogenia nos ajudam a enxergar essas questões. Então, acho que sim, é possível fazer.
E aí, claro, a gente tem que estudar o caso a caso, né? Para ver que dado eu tenho, qual a possibilidade para poder fazer. Mas é possível. A Ariela Maína Boeder, ela diz, sei que não é o foco da sua pesquisa, mas esses processos gênicos evolutivos também conferem a elas melhorias em suas atividades biológicas, visto que muitas plantas têm potencial de uso na terapêutica. Tá, melhorias em suas atividades biológicas. O que é essa pergunta para ela? Eu posso perguntar. Tu está se referindo ao uso dos princípios ativos e como terapêutico, é isso, né? Eu acredito que sim. Né? Sim, com certeza. Não, e é também um pouco o foco da minha pesquisa, porque nós também procuramos, porque assim, ó, o nosso foco principal é evolutivo, né? Mas o que a gente produz de resultados tem, né, informações importantíssimas que podem ser usadas para fazer previsões desse tipo. Então, que compostos que a planta produz, e o que tem por trás de genético nisso. Então, por exemplo, tem um trabalho nosso, de uma doutoranda minha, Adriele, que eu digo doutoranda minha, né? Eu me adonei dos meus alunos, né? Eles sabem que eu amo eles, então posso falar assim, né? Adri, não sei se a Adri está por aí. Então, a Adriele trabalha com as terpeno, tá? Os compostos terpenos. Então, todo mundo sabe que os terpenos são importantíssimos tem propriedades terapêuticas, né, em óleos essenciais, enfim. Então, a gente já viu, as próprias Myrtaceae tem estudos não com muitas espécies, mas com as espécies de eucaliptos, enfim, que tem uma diversidade muito grande nesses compostos. E associado a isso, elas têm uma diversidade muito grande na família gênicas que são relacionadas, né? Então, assim, tem compostos que são específicos de algumas espécies e que eles são importantes para uma determinada, né? Então, conferem a ela, tanto pode ser uma vantagem adaptativa, porque esses compostos são importantes biologicamente para ela, quanto também uma vantagem econômica, porque aquele composto ele pode ser um composto super importante e conferir uma função ali terapêutica legal, e que a compreensão desses mecanismos pode levar a gente a identificar né, o uso, por que aquela espécie pode ser melhor usar o óleo essencial dela do que a outra, que é muito próxima dela. E tem outra coisa legal, que o ambiente, a interação com o ambiente faz com que os compostos possam ser diferentes. E aí pode ser que tenham, né, as populações, por exemplo, a pitanga tem produção de compostos também. A gente está estudando também, né, quer dizer, futuros trabalhos aí vêm pela frente para entender isso também. Será que as populações nesses locais diferentes possam ter diferentes compostos e já talvez ser algo selecionado para aquela população que confira uma vantagem adaptativa e, ao mesmo tempo, eu usar a população lá da Restinga tem um composto que tem um maior potencial terapêutico do que o daqui? Então, são todas perguntas legais e que, sim, tem possibilidades e que a gente pode, com a parte evolutiva, traçar caminhos para procurar, né, depois a parte funcional e aplicada também. Entendi. O pessoal do Vem Cienciar, que é um podcast aqui da região, eles perguntam se o aquecimento global e a redução da biodiversidade brasileira pelas queimadas e desmatamento aceleram processos gênicos evolutivos para que elas possam se adaptar. Então, assim, ó, só situando bem e reformulando a questão ali. Como eu falei antes, não um processo de queimada, um processo antropogênico, ele não cria variantes, tá, gente? Então, isso tem que ficar bem claro. As variantes, elas existem. Então, a evolução ela está acontecendo, a evolução molecular, né? Ou seja, as variações criadas por mutações, que as mutações, né, elas podem acontecer por diferentes motivos, tanto na própria replicação do DNA, por agentes exógenos e endógenos das espécies, tá? Então, elas vão surgindo ali, as duplicações gênicas também, as ploidias, né, tudo isso. E aí, essas questões, sim, o que acontece aí? Aí entra a seleção natural, né? Então, a gente pode ter uma mudança total
e a perda de linhagens, por exemplo, por conta dessas questões. Então, um exemplo, a pitanga, por exemplo, a pitanga tem uma ampla distribuição na Mata Atlântica, e ela é abundante, tá? Então, eu poderia pensar assim, qualquer coisa que acontecer não vai extinguir essa espécie, né? Pode ter queimada no sul pode ter queimada no sul, ou as queimadas afetarem o clima daqui, mudar, a pitanga vai existir. Não necessariamente, porque a gente viu que ela tem linhagens diferenciadas e que ela talvez esteja em processo de especiação. E aí eu posso perder biodiversidade nesse sentido. Tá? Então, sim, queimadas, desmatamento, aceleram processos de seleção e de perda de linhagens ou de espécies que até mesmo nem foram estudadas, né? Então, é isso que é importante a gente... agora, por outro lado, algumas espécies, elas vão conseguir se sobressair a isso, porque elas têm alelos que vão conseguir se adaptar. Mas quantas vão conseguir? Vai mudar toda uma fisionomia. Então, o que vai acontecer se as queimadas transformarem, né, o sul aqui, por conta de mudar toda a questão das chuvas, né, regime de chuvas, transformarem aqui em ambiente seco? A gente vai ter uma perda gigantesca de biodiversidade, né? E algumas espécies vão se adaptar, sim, vão manter os seus alelos vantajosos, vão se propagar, mas, né, é muito importante, a gente tem que preservar o meio ambiente, e essas coisas, elas são perigosas, né? Então, por isso que é muito complicado, bem medo, né? Infelizmente, estamos numa época complicada. É. A Suzana Alcântara, ela pergunta, Andréia, obrigada pela palestra. Vocês avaliam de alguma forma a relação entre as duplicações das famílias gênicas e os eventos de WGD, que são conhecidos ao longo da filogenia de angiospermas? Sim, que são as duplicações genômicas de genoma inteiro, né? Sim, a gente consegue avaliar isso, sim. Então, a gente consegue entender numa filogenia o que é proveniente de duplicação ancestral e surgiu por especiação, ou aqueles eventos que são por poliploidias de genoma inteiro. A gente tem a gente consegue discernir na filogenia, e claro, a gente tem, então a filogenia é o nosso método central, né? Mas a gente tem vários outros métodos acessórios que a gente trabalha, identificando os locais no genoma, vendo, então vai lá procurar qual é o segmento que foi duplicado, a gente consegue enxergar se foi uma duplicação em tandem, ou se foi um bloco inteiro, e na filogenia isso fica refletido, né? Professora, muito interessante o seu trabalho, gostei bastante. Eu não trabalho com plantas, mas ver essa parte da evolução eu acho muito incrível. Eu gostaria de agradecer, em nome de toda a comissão. Você pode ver aqui que tiveram muitos elogios à palestra, deu bastante. Obrigada. Todo mundo gostou bastante, parabenizando. E eu gostaria também de parabenizar todo mundo que está assistindo a gente e convidar vocês a participar também das nossas palestras, da nossa apresentação oral às 13 horas. Então, certo. Nada. Então, tá. Obrigada. Encerramos, então, aqui. Pessoal, assim, eu gostaria de, então, para finalizar, agradecer mais uma vez a vocês, organizadores, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder participar e poder compartilhar um pouquinho esses resultados com vocês. E eu fico assim, aberta a mais perguntas extra palestra. Se alguém tiver interesse, o meu e-mail ficou... Eu vou colocar meu e-mail aqui, ficou lá na palestra, mas eu posso comentar aqui também, né? Posso? A gente pode disponibilizar também na descrição do vídeo. Disponibiliza o meu contato. Se alguém tiver interesse em fazer algum trabalho também, parceria, né? A gente está aberta a novas ideias. O programa de pós-graduação aqui o PPGBM, olha eu confundindo o PPGBCM,
O PPG-BM tem seleções de mestrado e doutorado, né, ao longo do ano e final de ano, então talvez agora até tenha edital aberto, o pessoal que tem interesse também pode procurar. E agradecer, então, vocês, a presença de todos os comentários aqui que vocês fizeram. Muito obrigada, gente. Fiquei bem contente. E é isso aí, então. Agradeço enormemente. Nós que agradecemos. Muito obrigada, viu? Ok, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.